Temperos de Cinema, continuando a nossa série sobre filmes asiáticos, recebendo aqui o meu amigo Rafael Amaral, que vem junto comigo comentar os filmes, que é uma delícia. Hoje a gente vai comentar o filme Lamen Shop. Esse também é um filme que eu gosto muito. Fala de comida, né? Esse filme que eu escolhi esse mês, aqui tudo fala de comida, tem a comida no roteiro, né? E ajuda também a Viva Cozinha, que vai trazer uma receita especial aí para nós. O filme que nós vamos... Então, como eu disse, o filme que nós vamos comentar hoje é o Lamen Shop. Esse filme ele tem a direção do Eric Cole, acho que é Cole. Eu não conheço muito bem esse diretor, mas ele conta a história do Masato, né? Que ele trabalha com o pai num restaurante de lamen, e aí o pai dele vai falecer no início do filme. Isso não é spoiler, porque está no começo do filme. E aí, ele tinha uma relação difícil com o pai, então ele volta para Singapura, ele vai tentar resgatar a história do pai, que é a história dele, né? Que é a história da família dele. E nesse resgate todo, ele vai rever o tio, a avó, e aí que se desenrola a trama do filme. E em toda essa narrativa, a comida está muito presente. É uma coisa assim, a comida ela é quase que um personagem do filme, né? Rafael, antes da gente entrar diretamente no filme, uma coisa que eu queria comentar, que eu percebi nesse filme, nos outros que a gente comentou, em outros que nós vamos ainda comentar, a estética do filme asiática, ela tem uma coisa muito particular. Eles trabalham muito com câmera parada, com planos parados. Eu acho muito interessante. Como que você vê isso? Você concorda comigo? O que você acha? Eu concordo, primeiramente, né? Obrigado mais uma vez por estar aqui, né? Batendo esse papo sobre cinema e poder falar de cinema asiático é muito legal, né? Não, mas eu concordo, Fátima. Eu acho que tem similaridade, sim, né? A gente percebe que tem alguns cineastas, e esse cineasta, o Eric Cole, ele vem nessa toada também, que é de trabalhar com uma fotografia um pouco mais fria, né? Um Japão triste, frio, um Japão em luto, né? Em alguns momentos do filme, principalmente no começo, na parte que passada no Japão, me lembrou bastante os filmes do Koreda, né? Ele lembra um pouco, não só a fotografia, mas a própria a pegada, o timing como ele trabalha, o trabalho do tempo do quadro, como ele trabalha, me lembra um pouco os filmes dele, lembra um pouco o cinema da Naomi Kawase, que a gente comentou aqui sobre o Sabor da Vida, né? Que também é uma diretora japonesa. Então, sim, tem similaridades. Trabalha com plano parado, porém, uma montagem um pouco dinâmica, né? Você vê que ele trabalha com uma montagem dinâmica, e esse dinamismo da imagem, de certa forma, da montagem, é o que torna o filme um pouco mais, digamos assim, é o que tira o filme de uma letargia e coloca o filme em um movimento maior, não pelo movimento da câmera, mas pela própria montagem, pela própria edição que ele coloca ali no filme. Então, eu acho que nesse ponto, ele não é um filme, digamos, como são de alguns outros realizadores orientais, que você tem um tempo maior no quadro, que você tem um movimento de câmera mais brusco, mas de certa forma eu acho que ele consegue ser palatável trabalhando com essas regras aí que eu disse. Eu gosto da fotografia, eu acho a fotografia muito bonita. Em alguns momentos ele muda a fotografia, né? Vamos lembrar, por exemplo, a cena que ele lembra que a mãe tá alimentando ele é pequenininho e a mãe tá dando comida pra ele, tá ali brincando com ele e tal. Ele usa uma luz extremamente estourada naquela cena, uma luz branca, bem branca mesmo, uma luz muito forte, e que nos faz entender, quando ele faz essa mudança, de que ali a gente tá vendo uma coisa que já passou, a gente tá vendo um outro momento, a gente tá vendo o passado. Mas isso não vai ser uma constante. Tem cenas em que ele vai para o passado e que a fotografia não muda tanto. Isso era a minha próxima pergunta, comentário, sim, porque o roteiro dele, ele trata da relação familiar. Isso. Resgate que ele tem que fazer da história dele, da família dele. Então, tem bastante cena de flashback. E eu
assim, uma coisa minha, no começo eu comecei a ficar em dúvida do que era flashback, porque eu não via diferença de fotografia, Sim. né? Então, depois eu comecei a perceber pelos personagens, mas Sim. era uma coisa assim... Mas eu acho que tem uma coisa interessante aí que dá pra gente discutir em relação ao visual, Fátima. Que era muito sutil, né? Porque eu acho que conforme o filme vai avançando, as diferenças de cores entre passado e presente começam a diminuir. Isso. A ponto das coisas se encontrarem. Exato. E a ponto de... Parece que é proposital. Parece que é proposital. É. Quando chega... Eu também não posso contar aqui essa cena, porque ela é muito importante, mas é a cena mais dramática do filme, né? Quando chega no fim, perto do fim, naquela cena que ele tá se alimentando com a avó, ele vai usar em alguns momentos aquela cena a mãe ali. É como se mãe e filho estivessem coexistindo no mesmo espaço. Exatamente. E como se o perdão ele fosse não só pro filho, mas pra mãe, não só pro neto, né? Mas pra filha também. É um perdão que passa por gerações. Então eu acho que essa coisa de mesclar tempos é interessante, porque o tempo passado e o tempo presente, a distância entre esses dois tempos, conforme aquele personagem vai descobrindo a sua passada, ele vai diminuindo, até se casar, até ser uma coisa só. Você pegou um lado muito interessante, porque eu acho que é proposital que essa fotografia seja provavelmente muito parecida. Para embaralhar mesmo. Que é como se aquilo tivesse acontecendo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Ele não tá só conhecendo, como que eu posso dizer... Ele não tá só lembrando do passado. É como se ele estivesse vivendo o passado. A partir do momento que ele sai do país dele, ele vai para um outro país, ele vai para um outro local em que viveram os pais, a mãe, para tentar redescobrir uma história dele, é como se ele começasse a interagir com o passado dele e com suas raízes, digamos assim. Então as raízes ficam mais próximas, ficam mais palpáveis, entendeu? E tem um contexto histórico também, porque a questão do problema familiar tem a ver com isso, com essa com perfeitamente. O Japão e Singapura. Singapura, né? Porque Japão... Eu até pesquisei, depois que eu vi o filme, eu fui até pesquisar isso também, porque eu não conheço muito bem, profundamente, a história de Singapura. Então eu falei, bom, deixa eu me pesquisar para entender. Durante a Segunda Guerra Mundial, em 1942, o Japão ocupou Singapura. E Singapura, ali na região de Singapura, era uma região que tem uma mistura de culturas. Você tem, a maior parte que está ali é chinês, mas você tem também malaios vivendo ali, e você tem hindus também vivendo ali. Mas a maior parte, quase 80%, é chinês. E a gente sabe que antes, inclusive, da Segunda Guerra Mundial, o Japão também tinha ocupado a China, né? Então, tem uma rixa histórica entre chinês e japonês. Porque os chineses... Hoje eu não sei, hoje eu acredito que seja menos, mas naquela época... ou depois daquele momento, ainda existia um rancor muito grande em relação... O chinês em relação ao japonês. O japonês sempre era visto como um imperialista, um invasor, né? E quando o Japão ocupa ali em 42, e essa ocupação, se eu não estou enganado, vai durar até o final da Segunda Guerra, depois o Japão sai, e a Inglaterra vai ocupar ali, e Singapura vai ser uma colônia inglesa por décadas. Depois a Inglaterra sai, e aí Singapura, acho que nos anos 60, é reconhecida como uma nação soberana. Então tem uma história de colonização ali. E os japoneses não são bem... vistos ali. Sim. Ali, entendeu? E a gente percebe que o drama da não aceitação daquela relação entre um japonês e uma chinesa passa por isso, né? Por isso que a avó, no caso, não aceita essa relação, né? Porque tem um contexto histórico por trás disso também. E não é à toa que naquela cena o menino vai no museu, né? E ali é interessante porque ele também sente essa necessidade dele conhecer. É como se ele dissesse, o que meu povo fez para esse povo aqui? O que o povo japonês, que eu também sou descendente, fez para esse povo me odiar tanto? Então ele sente a necessidade de descobrir o passado também. Então não é só uma viagem de descoberta da sua raiz, é uma viagem de descoberta da sua cultura. Ela vai além da família. Exatamente. Ela vai além da família. É você descobrir você mesmo. Entendeu? É importante a gente saber a nossa história. O que a gente fez no passado, né? E tem uma coisa que eu gosto muito também, que eu gostei bastante. A ancestralidade. Ela tem um papel importante. Exatamente. E ele é produto de dois povos, né? Ele é uma mistura de chinês com japonês. Sim. Né? Ele é esse produto, né? É ele. E uma coisa que eu gostei muito também, e eu acho que aqui você vai até saber mais do que eu, porque você conhece comida muito mais do que eu.
asiática, mas o lamen, até onde eu sei, ele é uma comida chinesa que foi adaptada pelo japonês. Sim, exatamente. O macarrão chinês que foi adaptado pelo japonês. Então, se você pode também interpretar que o lamen, a alimentação, a cultura, ela é uma própria representação do menino, porque o menino também é essa mistura. Ele é um produto do encontro de duas coisas, né? Tanto é que ele tem um restaurante de lamen. Ele tem um restaurante de lamen. E ele vai buscar uma receita. Do tio dele, Isso. Da Malásia. Malásia, exatamente. Né? Que eu esqueci o nome difícil. É um nome difícil, também não sei falar. Mas ele mistura as duas coisas. Ele cria um lamen com aquela receita inserida dentro do lamen. Que é o chá lá de Isso. Mas eu também não lembro. Ele faz um lamen especial com essa receita incluída ali no meio. Quer dizer, é um caldeirão cultural de coisas que vai desembocar na alimentação. E uma coisa que era a minha próxima pergunta, e você já entrou, que eu acho isso eu acho legal do nosso papo, a gente está sempre em sintonia, que esse mês, até pelos tipos de filmes que a gente escolheu, a comida está muito presente na narrativa. Muito, demais. Então, nesse filme, por exemplo, você percebe que todo o resgate que ele vai buscar está ligado à comida. Exatamente. Até o resgate com a relação com a avó. Exatamente. Né? E com a avó tem a ver com a comida, né? Porque a comida, ela é o elemento que vai unir eles ali. Exatamente. Ela é o elemento de ligação, desde o início. Com a moça, por exemplo. O pai conquista a mãe através da comida. Perfeitamente. Né? O pai conquista a mãe por meio da comida. Ele conhece aquela moça que fica bem evidente que eles vão se relacionar depois. Por causa do blog dela, que ela posta, ela manda os temperos pela internet pra ele também. Ele conhece o tio num restaurante. Quer dizer, ele reencontra o tio num restaurante. O tio também é comida. Então, assim, a alimentação passa por tudo ali. Passa por tudo. Ele tá sempre conhecendo restaurantes e alimentações diferentes no filme inteiro. Né? Tem aquelas cenas que ele passa por aqueles mercadões que dá a impressão que Singapura tem muito aquilo, né? Aqueles mercados gigantescos vendendo tempero, vendendo molho, a pessoa compra ali, e ele tá ali sempre experimentando coisas diferentes, descobrindo novas culturas por meio da culinária, né? Então a culinária tem um papel importantíssimo na narrativa do filme, né? É fundamental ali. E uma outra coisa, agora, não tanto a ver com a culinária, que eu gostei também, um detalhe, tá? Mas que eu gostei bastante vendo esse filme, não sei se você vai se lembrar desse detalhe, mas logo no começo, não é spoiler isso que eu vou falar, quando o pai morre, eles chegam no restaurante e o pai tá caído do lado de lá do balcão, eles acodem o pai, a ambulância leva o pai, a gente vê a ambulância levando o pai pro hospital, depois corta, a cena seguinte é ele chegando em casa de terno. Depois do velório. Depois do velório, só que eu achei que foi super inteligente, inclusive, que ele, em nenhum momento ele falou pra gente que ele morreu. A gente entende que ele morreu porque ele tá usando um terno. Porque terno é a roupa que o japonês geralmente usa quando vai em velório. Você pode ver velório japonês, estão todo mundo usando terno. Terno, gravata, aquela coisa bem formal mesmo, né? E quando ele volta com essa roupa, ele não precisa falar pra gente, ele veio do velório. Ou ele não precisa mostrar a gente no velório. Ele é econômico nessa questão, né? Ele é muito econômico. Ele não perde tempo. Então, quando ele volta com aquela roupa, a gente já entende. Opa, esse cara voltou de um lugar bem formal, não é do restaurante. Eu acho assim, eu gosto desse tipo de narrativa, porque além de ser econômico, ele considera que você vai entender. Ele confia na capacidade do público. Na capacidade do público. Exatamente. Né? Olha, meu público é um público adulto, exigente, ele vai entender o que está acontecendo. Eu não preciso ficar mostrando. Velório, e eu achei incrível aquilo. Quando ele entra de terno e ele vai no quarto do pai e pega a mala, você já entendeu tudo o que aconteceu. Ele não precisa mostrar mais nada. Ele já pulou toda aquela situação do luto não, mas do enterro. E aí ele vai abrir a mala do pai, ele acha o diário da mãe, né? E aí surge essa necessidade de descobrir a própria história, né? Quem que eu sou? Por que eu tô nesse mundo? O que eu tô fazendo aqui, né? Eu preciso resgatar, eu preciso voltar, eu preciso saber a minha origem, né? E a origem dele tá em Singapura, né? Foi lá que tudo começou. Foi lá que aquela refeição começou. Exatamente. Então é muito interessante como ele vai traçando essas linhas
E tudo vai se encontrando, né? Não, realmente. Por isso que eu adoro esse nosso papo, porque eu vejo algumas coisas, aí conversando com você, você vê outras, e aí vai se casando. Vontade, né? da gente ficar falando aí sem parar. É verdade. E aí, que temperos esse filme trouxe pra nós? Poxa, eu acho que o tempero aqui, Fátima, é do multiculturalismo, eu acho. Eu acho que é isso que me pegou forte. Eu acho que esse encontro de culturas que não se entendem perfeitamente, mas estão tentando se entender. E a mesa da comida é o que permite essa conjugação de culturas. Então, acho que o multiculturalismo aqui é o tempero desse filme. Ah, olha, verdade. Gostei, bonito. Rafael, mais uma vez, obrigada. Obrigado a você. Foi uma delícia o nosso papo. Vamos ver o que a Viva Cozinha está trazendo aí pra gente, dessa mistura toda cultural aí, né? E até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Obrigado mais uma vez por ter me convidado. Eu que agradeço. Voltamos aqui com a Viva Cozinha, com mais uma receita dessa série asiática que está deliciosa. Hoje nós vamos comentar nós estamos comentando um filme que é muito sensível, muito bonito, e também que fala de um prato que eu sou apaixonada, que é o lamen, né? O filme é o Lamen Shop, né? O nome mesmo diz, né, do que ele fala, e vamos ver aí o que a Viva Cozinha trouxe para nós. Ayla, seja bem-vinda e me conta aí o que você sugeriu aí. Lamen, né? Não tinha como escapar dessa. Eu não tive muita escolha nesse, eu fui intimada a dar uma receita de lamen. Bom, gente, vamos lá pro lamen. É uma receita trabalhosa, né? E o que dá mais trabalho na realidade é o caldo, que é o sabor todo do lamen, né? O segredo, Exatamente, é a base do lamen, é o que vai te dar mais trabalho, mas assim, vale a pena cada minuto que você perde ali. Que você perde não, que você ganha ali. Que você gasta ali. Que você tá investindo ali. Bom, gente, o caldo, ele é muito importante. Então, assim, não dá pra substituir por nenhum cubinho, não dá pra substituir por nada. Você tem que fazer um caldo saboroso. E aqui, eu vou dar uma versão não vegetariana, mas dá pra você fazer exatamente usando a mesma base, só tirando a carne de porco. Tradicionalmente, os lamens, eles são feitos com carne de porco à base, tá? Às vezes até a gente come o lamen com a base de porco, mas não vem a carne de porco mesmo. Mas o ideal é você servir com a carne. Então, vamos lá. Para nosso caldo, a gente vai precisar de 500 gramas de carne suína fresca com osso. De preferência, a costela ou o copa-lombo também pode ser. Pode ser o pedaço inteiro. Mas eu preciso que seja uma carne com osso. O osso, ele traz mais sabor para os caldos, tá bom? Aí eu vou precisar de uma cenoura, uma cebola, um talo de salsão, um pedaço pequeno de gengibre ali de uns 4 centímetros, um dente de alho, uma colher de sopa de dashi. Dashi é uma coisa que você encontra em casas de produtos orientais. É um caldo de peixe. É uma raspa de peixe, tá? 1/4 de xícara de saquê mirim, 2 colheres de sopa de óleo de gergelim, 3 litros de água fria. E aí, pra gente fazer o tempero desse caldo lá na frente, a gente vai usar 1 colher de sopa de pasta de miso e mais um pouquinho de óleo de gergelim e sal. Esses ingredientes todos que eu tô falando, normalmente você encontra no supermercado, naquela parte de produtos orientais, mas toda cidade tem aí uma lojinha de produtos japoneses, orientais, né? É muito fácil. Aqui em Jundiaí a gente tem algumas. Bom, então a gente vai usar uma panela aí, vamos colocar um caldeirão, 2 colheres de sopa de óleo de gergelim e a gente vai dar uma boa selada nessa carne, tá? Pode selar a peça inteira, a panela bem quente, deixa ela, não fica mexendo toda hora, põe, deixa ela dar uma caramelizada, vira, vai mexendo aos poucos, ok? Aí você vai acrescentar os legumes cortados. Aqui eu não preciso de uma perfeição, porque depois a gente vai descartar esses legumes. Então, pode ser picado grosseiramente ali.
Vou refogar ele por cerca de 5 minutos. Sempre que a gente faz uma carne e depois a gente coloca os legumes tem a função de retirar ali a crosta da panela, de pegar o sabor que a carne deixa ali no fundinho da panela, tá? Ele vai deglaciar ali. Bom, aí eu vou colocar os outros temperos e vou colocar 3 litros de água fria. Eu vou ferver por no mínimo 2 horas. Fogo bem baixo. Ferveu, abaixa o fogo, deixa ele ali bem baixinho. Depois eu vou temperar esse caldo, eu vou trazer sabor pra ele pra gente usar, porque até agora eu não usei sal, ok? Então, em uma outra panela eu vou colocar 1 colher de sopa de miso e 1 colher de sopa de óleo de gergelim. Eu vou deixar ele tostar um pouco e aí eu vou pegar uma concha daquele caldo que eu acabei de fazer e vou misturar nesse refogadinho que eu fiz. Isso já vai trazendo um sabor pro meu caldo. E aí, eu vou esperar ferver, vou voltar tudo isso pra panela, vou esperar ferver. E aí, eu vou ver se eu preciso corrigir o sal. Posso corrigir com sal, ou se eu quiser com shoyu, mas aí ele vai deixar um pouquinho mais escuro. Ou com o próprio miso, que é salgado. Vamos para a parte 2, então, do lamen. Isso tudo que eu falei foi só do caldo. Esse caldo, gente, você pode colocar, fazer uma quantidade grande e congelar. Se você tiver... é isso que eu ia perguntar. Você podia guardar. Pode, super. Congelado dura meses aí. Agora eu vou dar a minha sugestão para os legumes do lamen. Você pode usar o que você quiser. Eu gosto de colocar 2 cenouras cortadas aqui na diagonal, sabe? Na fatia, assim. A gente corta na diagonal, igual tem no yakisoba. No tempurá, no yakisoba. Aí eu vou usar meio pacote de moyashi, que é o broto de feijão. Meia xícara de cebolinha picada com a parte branca. Por favor, não jogue fora a parte branca a mais. 3 ovos cozidos, 1 pacote de folha de nori, que é aquela alga, 100 gramas de tofu cortado em cubos grandes, mais ou menos 3 centímetros, 400 gramas de macarrão para lamen. Eu gosto muito do que vem de... do fresco, não do seco. É bem fácil de achar esse fresco, ele é bem gostoso. 1 xícara de repolho picado grosseiramente, 1 xícara de shiitake cortado em fatias finas e selado, né? E aí a gente vai usar também mais um pouquinho de óleo de gergelim para refogar. Então, numa frigideira eu vou colocar o óleo de gergelim e eu vou refogar separadamente o moyashi, o repolho, a cenoura, o shiitake, o tofu. Refogo, reservo, um de cada vez, pra gente manter a crocância deles, tá bom? A gente vai cozinhar o macarrão no caldo. Isso já vai ajudar a trazer sabor pro macarrão. E esse macarrão que ele já vem pré-cozido é bem rápido, assim. Acho que é 2 ou 3 minutos, só pra tirar o gelo e esquentar ele. Bom, eu vou descascar os ovos, deixar ele inteiro e cortar ele pela metade, ao meio, né? Quando o macarrão estiver cozido, a gente coloca num bowl o macarrão, o caldo, e aí eu monto ele, né? O lamen, ele é bonito montado, assim, apresentado. E aí, gente, eu posso usar aquela carne que eu usei no caldo, cortar, fatiar e colocar no lamen também. Eu, particularmente, não gosto muito de comer a carne no lamen. Eu prefiro só o macarrão e os vegetais. Mas, pra quem gosta, tá aí, beleza? E aí, a gente arruma bem bonitinho todos os legumes, o ovo, corta a folha de nori num quadrado e deixa ela pra fora, assim, que ela fica bem bonita. E é isso, gente. É um prato que dá um pouquinho de trabalho aí, mas aquece o coração. Realmente, eu adoro. Esse é um prato que aquece mesmo. E ele é uma delícia, é muito gostoso. Né? É verdade. E quem sabe gostoso. Alguém se anima e monta um lamen shop, uma loja de lamen aqui. Ai, nossa, eu ia amar. Ai, tá bom. Mais uma vez, Ayla, foi uma delícia. Obrigada. Muito obrigada, Fátima. Até a nossa próxima receita. Até, obrigada. Lembrando que todas as receitas da Viva Cozinha que a gente passa aqui, você não precisa anotar, porque fica tudo escrito lá no Portal JJ, no blog do Temperos.
né? Então siga a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, se inscreva no canal do YouTube, no Spotify, que você consegue acompanhar todas as receitas. E se fizer, não esqueça de mandar uma foto para a gente.